Família palmeirense, Palmeiras se preparando aí para logo mais o grande jogo contra a LDU. Parece que saiu a definição aí da escalação. Pessoal, o Palmeiras vem forte, né, nessa disputa. A gente viu ontem no jogo do Flamengo e o Racing, né? Eu não vejo aqui adversário para parar esse time do Palmeiras. Vou ser bem realista, né? Se o Palmeiras continuar jogando o que vem jogando esse futebol, o futebol do Palmeiras hoje é um futebol eficiente, né? Futebol constante, um futebol que não deixa o seu adversário se impor nos jogos, né? É sempre o Palmeiras quem manda nos jogos, então eu não vejo o adversário para parar o Palmeiras nessa Libertadores. Claro, sempre, né, com o pé no chão, esperando que os jogadores venham jogar o futebol que vem jogando, né? Como o Flaco Lopes, Vitor Roque, né? Esses caras aí que tem feito a diferença no Palmeiras, né? Andreas Pereira, né? Então, pessoal, esse jogo de logo mais aí, sem sombra de dúvida, é um jogo importante. Para mim, o Palmeiras vence e a gente espera que vença e convença, né? Quem sabe um 2-0, quem sabe um 3-0, né? Aproveitando ali os espaços dados pelo time do LDU. É um bom time, tirou os brasileiros, ok. Só que agora é Palmeiras, né, pessoal? Só que agora é diferente. E os espaços vão acontecer. A gente viu contra o jogo do São Paulo, né? Eles fizeram o jogo aí, cederam bastante espaço. Então é isso, vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo Band Esporte, link na descrição. Vamos lá, pessoal. Não é fácil, não. Vamos começar a tentar analisar. O Cafu, coloca de volta aqui a escalação do Palmeiras, por favor, só para a gente mostrar para quem está nos assistindo. Então já se sabe que o Everton, Evangelista e Paulinho estão fora, e há uma dúvida na zaga ali no meio, que a gente vai tentar decifrar a cabeça do Abel Ferreira. Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Bruno Fux ou Murilo e Piquerez. Meio campo com Aníbal Moreno, Andrés Pereira, Maurício e Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque, a dupla de ataque. Já que você foi colocado aqui à prova pela Tati, como nosso especialista, desenvolva agora. A gente vai mostrar daqui a pouquinho no campinho também. Diga lá. Eu não tenho informação, tá? Os nossos colegas estão lá, podem ter a informação mais precisa do que a minha. Eu acho difícil que o Maurício inicie esse jogo, tá? Não acho que ele tenha a cara de um jogo na altitude. O Maurício é um acelerador, um cara que conduz bastante a bola para um jogo que a gente chama de transição, de contra-ataque. Ele era o cara perfeito. Não deve ser esse o desenho da partida, pelo menos no jogo de ida contra a LDU. Eu particularmente não acredito que o Palmeiras vá se comportar dessa forma. Já eu trago aqui o campinho, Cacá, e aí fica mais fácil a gente mostrar. A gente faz um giro aqui, depois a gente mostra no campinho. E aí, Berna, o que você acha no mistério do Abel? Não tem muito o que pensar, não. Acho que ele vai jogar com 3 zagueiros mesmo, com o Piquerez na ala esquerda, com os 3 aí citados, Gustavo Gomes, Murilo e Fux, com o Maurício no banco e o André jogando mais à frente. Então sairia o Maurício? Sairia o Maurício e entraria o Murilo. Tá, o Veiga então também nem pensar. O Veiga fica no banco. Definitivamente não. Definitivamente não. Você vai por esse caminho, Jamel? Cara, as minhas palavras do Bernardo. Também acho. Acho que ele vai com 3 zagueiros, vai com meio de campo com Felipe Anderson, Andréas e Aníbal. E ele tira o Maurício e deixa o Maurício pro segundo tempo. Depende de como tiver o jogo. Se o jogo tiver a favor do Palmeiras, talvez o Rafael Veiga possa entrar para controlar mais a bola. Se tá contra o Palmeiras, tá perdendo, tá numa situação pior, ou tá empatando, eu acho que daí colocar o Maurício. Então, eu também acho que nem o Léo e que nem o Bernardo, que ele vai com 3 zagueiros, vai juntar ali e vai esperar. Ele tem... não perder. Para mim, o Palmeiras passa a eliminatória e isso vai muito em conta de não perder jogando lá no Equador. Agora, vamos falar do Everton, porque o Everton é goleiro de seleção. Pensando assim nas últimas convocações da seleção, a gente já sabe, pode não ser o titular, mas está entre os 3 goleiros do Brasil. Sem o Everton, o Abel optou pelo recém-contratado Carlos Miguel e não por alguém que já está há algum tempo no clube, no caso o Marcelo Lomba. Em termos de gestão, Jamel, como é que a gente... Porque assim, existe avaliação técnica. De repente, o Carlos Miguel é melhor do que o Marcelo Lomba, é uma hipótese. Mas isso não desmotiva o jogador? Quer dizer, o cara está fazendo carreira, esperando a oportunidade dele, para no momento que aparecer, ele entrar ali e de repente ele não é chamado. Cacá, eu acho que o treinador, algumas vezes, ele tem que tomar decisões, né? Tem que tomar decisões e
ele não pode pensar no Lomba, cara. Se ele acha que o Carlos Miguel é o cara que tem que jogar, ele não vai pensar nisso daí, ele vai pensar no time. A gente não tá no dia a dia ali, a gente não sabe qual que é a diferença técnica que tem, mas eu acho que o Lomba tem a vantagem de conhecer os jogadores, de conhecer o que o Abel pensa, o que ele tá falando. Então, para ele tomar uma atitude dessa, ele deve estar encarando que tem uma diferença técnica muito grande, né, entre os dois goleiros, e também ele pode pensar já no jogo, né? Como é um jogo na altitude, é um jogo que deve ter muita bola na área, deve ter muito cruzamento, então talvez acho que isso tenha contado também. A estreia dele foi boa, Berna, contra o Flamengo? Horrível. Foi ruim, né? Foi ruim. O que foi no gol entrou e no segundo tempo ele cometeu uma falha, uma saída de bola, né? Que quase resulta no quarto gol do Flamengo, do Carrascal. Então foi um... Os dois gols ele não tinha o que fazer, né? Saíram cara a cara com ele. Que foi no gol entrou, né, cara? Mas é muito difícil, Berna. Os dois saíram cara a cara com ele. Pedro e Arrascaeta. Uma estreia, no mínimo, infeliz, né? Não dá pra falar que foi uma boa estreia. Eu acho que ele não tinha muito o que fazer, não, sinceramente. Eu acho que... o fato dele ter 2,4 metros tem vantagens e desvantagens. Vantagem. Ele abre os braços, ele quase toca. Né? A envergadura dele quase que vai de trave a trave. É um exagero isso que eu estou falando, mas vamos combinar, né? Bola no alto, tem que ser dele sempre. Agora, problema é bola rasteira, bola no chão. Eu me lembro uma declaração que o Usain Bolt fez, a gente acompanhava muito de perto o atletismo, transmitimos Olimpíadas aqui. Todas as provas do Bolt que ele ganhou medalha, estava lá. E numa das coletivas ele disse que ele tinha muita dificuldade nas largadas, porque sendo um cara alto, de 1,96 m, se eu não me engano, ele demorava muito tempo para fazer exatamente o movimento, saindo da horizontal no chão para vertical, para poder começar a corrida. Tanto que a explosão dele acontecia sempre com 60 metros. Eram uns 40 metros finais a prova do 100, né? E cara que é muito alto tem dificuldade para pegar a bola rasteira. Obviamente que um Pedro, um Arrascaeta, sabedores disso, forçaram todas as jogadas por baixo. É óbvio, você joga por baixo, não por cima, né? Eles estavam em boas condições para finalizar, né? Foram boas jogadas, né? Sempre os dois procurando espaço na profundidade pelo centro, né? Com razões diferentes, né? Mas todos eles dando um totó ali por baixo, né? E até o pênalti foi batido por baixo também, né? O pênalti do Jorginho. Exatamente. Mas aí foi bola num canto, o goleiro no outro. Eu lembro uma vez o Coutinho, centroavante do Santos, ele falou, olha, depois que descobriram uma foto que saiu no jornal A Gazeta Esportiva, o Mauro zagueiro, fala assim, Coutinho, tá vendo o goleiro acho que era o goleiro da Portuguesa. Acho que era o goleiro era o Félix, que era o goleiro da Portuguesa. Presta atenção na foto. Tá vendo esse negócio aqui, o jeito que ele sai? Isso é chamado de contrapé. Você joga no contrapé do cara, o cara nunca vai voltar para pegar. Só jogar rasteiro por baixo, contrapé. Diz que a partir dali ele começou a fazer gol adoidado, um atrás do outro. Só observando a hora da saída. Mas era o Coutinho, né? Não, mas você como centroavante, você tem essa observação. Não, isso sempre tem, né? Você vê um goleiro muito grande, tanto no pênalti como quando você tem que fazer um contra um, é muito mais fácil. Ele tá com a mão aqui, ele levantar a mão aqui, do que lá no rodapé ali é difícil, lá embaixo é difícil. Mas eu acho que é uma decisão que o Abel tem que tomar e é complicada, cara, porque se você for ver, ele mata o Lomba, né? Ele mata o Lomba, né? Porque se ele precisar do Lomba, se acontece alguma coisa com o Carlos Eduardo e ele tem que... Miguel. Com o Carlos Miguel, o Lomba tá derrubado, né? Fator psicológico. Fala, Léo, vamos desvendar os mistérios. Vamos. Abel Ferreira pode surpreender na escalação contra a LDU. No nosso campinho, a provável escalação, que a gente já passou para você, que seria esse time aqui. Palmeiras atacando da esquerda para a direita com o Carlos Miguel no gol. Eu acho muito difícil que o Maurício inicie o duelo contra a LDU por ser um jogador de aceleração, de condução de bola. Num jogo na altitude, eu não acredito que o Maurício vai iniciar. Qual eu acredito que vai ser o titular, o jogador que vai entrar no lugar do Maurício? Emiliano Martins. Por que Emiliano Martins? Eu acredito que o Palmeiras vai trabalhar com 3 zagueiros, mas o terceiro zagueiro vai ser o Piquerez, com o Felipe Anderson jogando como ala pelo lado esquerdo. O Palmeiras jogou dessa forma contra o River fora e jogou no final de semana, assim também contra o Flamengo. É um recurso que Abel Ferreira usa muito. Em todas as vezes que o Palmeiras foi à altitude com Abel Ferreira como técnico, o Palmeiras atuou
atuou com 3 zagueiros. Emiliano Martinez e Aníbal Moreno mais à frente, com o Andréas Pereira com um pouco. Eu não acredito não, pessoal. Acho que o Palmeiras vai com 3 zagueiros de ofício, né? Talvez. Não improvisar aí Piquerez. Apesar que ele já tem jogado com o Piquerez nessa posição e recuado Felipe Anderson, né? Mas eu acho que quando o Felipe Anderson joga nesse setor de campo um pouco mais recuado, o Palmeiras perde em criação, né? Então ele poderia fazer o quê? Colocar os 3 zagueiros, os 2 laterais, né? E tirar justamente aí Maurício, né? Então, sem sombra de dúvida, continua um time ofensivo, continua Felipe Anderson próximo dos atacantes, né? E o Palmeiras forte, né? Então, bem defensivamente, né? 3 zagueiros, 2 laterais e 2 volantes, né? Eu acredito nessa formação. Um pouquinho mais de liberdade, Vitor Roque e Flaco Lopes. Como o Palmeiras deve se comportar com bola e por que eu não acredito que o Palmeiras vai atuar com 3 zagueiros de fato, zagueiros de origem. O ala do lado esquerdo vai ser o Felipe Anderson. Ele vai ser importantíssimo no momento em que o Palmeiras tiver a posse da bola e contar com ele por dentro, será uma alternativa importante para o Palmeiras. Com esse time escalado aqui, ele pode manter a saída de 3, com o Emiliano Martinez entre os 2 zagueiros, soltar os 2 laterais e o Aníbal Moreno ser esse homem um pouco mais à frente desses 3 que iniciam as jogadas do Palmeiras, com o Felipe Anderson e Andréas Pereira. O Palmeiras também ganha a possibilidade de o Emiliano ficar um pouquinho mais à frente, formando um quarteto com o Felipe Anderson, Andréas Pereira e Aníbal Moreno. O Andréas numa posição muito próxima à que ele atuou diante do River Plate no Monumental. Será importantíssimo que o Palmeiras concentre esses 4 jogadores por dentro, mas essa explicação eu vou guardar para amanhã com a LDU no campinho. Vamos aguardar. E a LDU tem um detalhe importante, Thiago Nunes. Que assume em meio à disputa da Libertadores. O técnico na fase de grupos era o Vitamina Sanches. E aí ele é demitido e aí o Thiago Nunes entra e tá muito bem. Outro dia a LDU sapecou aí um 3-0 no Barcelona de Guayaquil, né, no clássico. A LDU já é um time grande. Já pode ser considerado Tirou Botafogo e São Paulo, né? Só isso. Demolidor de brasileiros. E ganhou uma Libertadores dentro do Maracanã, em cima do Fluminense, né? Imagina, demolidor de brasileiros. Só falta o Palmeiras agora passar por cima. Ah, mas não vai não. Você acha que não? Não vai não. Pra mim o Palmeiras ganha lá e ganha aqui. Pode ser. Eu também acredito que o Palmeiras vence os 2 jogos. A volta pode ser complicada dependendo do resultado lá, hein? Se não fizer resultado lá, aí joga contra o relógio, pressão, aquela coisa toda. Aí vale lembrar, né, Kaká, que o São Paulo merecia, teve 50 ocasiões de gol, não fez nenhum gol, né? E perdeu lá e perdeu aqui, o São Paulo. Mas eu acho que esse time da LDU não mete medo não no Palmeiras, porque o São Paulo tinha que ter passado. Se fosse mais competente, teria que ter passado. A gente estava vendo uma semifinal brasileira hoje. Pois é, pessoal, a mídia discutindo esse jogo do Palmeiras logo mais aí, que sem sombra de dúvida é um jogo complicado, é jogo difícil. Pessoal, queira ou não queira, é uma semifinal de Libertadores, né? Queira ou não queira, é um jogo complicado, né? Mas, para mim, o Palmeiras tem plenas condições de, mesmo na altitude, vamos ser bem realistas, não é uma altitude que vá atrapalhar, não é uma altitude que seja parecido, né, com a da Bolívia, né? Longe disso. Então, pessoal, o Palmeiras, para mim, é grande favorito, né? Não só ganhar o jogo, né, logo mais, né? Para mim o Palmeiras é favorito a ganhar a Libertadores. Claro, sempre como eu venho dizendo aqui, pessoal, com o pé no chão, não adianta não, tem que jogar. O jogo é jogado, né? Mas se o Palmeiras continuar jogando o futebol que está jogando, se o Palmeiras continuar mostrando dentro de campo vontade, garra, determinação e desempenho que vem tendo aí, eu sou bem realista. Eu não vejo nenhum time do futebol brasileiro hoje, primeiro para bater o Palmeiras e depois da Libertadores. Para mim é o grande favorito a ganhar essas competições. É o grande favorito para mim a ganhar a Libertadores. Mas sempre como eu digo, né?
É jogo complicado, é jogo difícil. Não vai ser fácil, não vai ser. Mas o Palmeiras pode ir lá e quem sabe já trazer uma definição, né? Como assim? A definição que eu tô falando, pessoal, quem sabe não possa já vir com 2-0, um 3-0, né? Se isso acontecer, pra mim o jogo tá definido. Pra mim, não vai ter mais jogo. Quer dizer, vai ter jogo, né? Só que o Palmeiras já tá na final, né? Se acontecer um 2-0, um 3-0, pra mim o Palmeiras tá na final. Inclusive, não precisa nem poupar. Não precisa nem poupar jogadores, né? O Palmeiras vai com um elenco principal aí para esse jogo contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. É como eu sempre digo, né? É jogo complicado, mas você tem que fazer acontecer, né? Fazer acontecer. Se o Flamengo passar pelo Racing, é jogo complicado lá. Se o Palmeiras passar pela LDU, mesmo assim eu acredito no título do Palmeiras, né? Palmeiras que vem jogando muito bem, né? Como eu disse, o Palmeiras não vem dando espaço, pessoal, para os seus adversários, né? O Palmeiras jogou com o Flamengo, a gente viu aí. Dominou o jogo do início ao fim. Merecia um resultado melhor, infelizmente. Teve a questão do árbitro, né? Mas merecia um resultado melhor. Todo mundo discutindo, né? Como é que o Palmeiras realmente vai jogar lá na LDU. Eu acho que vai aparecer os espaços, como a gente viu aí, LDU e São Paulo, pessoal. São Paulo criou mais ou menos, sem brincadeira nenhuma, umas 20 ou 30 situações de gols, né? Por quê? Eles dão espaço. Principalmente jogando em casa. E quando ele joga em casa, ele sai mais para atacar, né? E quando ele sai para atacar, eles não têm qualidade para defender bem, pessoal. Ele cede espaço, vai dar espaço ao Palmeiras e, inclusive, eu acho que o Palmeiras vai se aproveitar disso, né? Tem essa questão aí dessa dúvida. Vai com 3 zagueiros, tira Maurício, ou tira Maurício, coloca outro volante e recua, né? Faz a linha de 3 zagueiros com Piquerez, recuando Felipe Antos para jogar de lateral esquerdo. Eu não gosto dessa formação, sei que muitos estão dizendo, mas jogou assim contra o River Plate. Pessoal, jogou assim contra o River Plate, mas é uma formação, sinceramente, eu não gosto, né? Eu prefiro os 3 zagueiros, os 2 laterais, os 2 volantes, tira Maurício e coloca um zagueiro definido. Felipe Anderson vai jogar ali mais próximo, né, de Vitor Roque e Facundo Torres, né? Eu acho que seria a melhor formação para o Palmeiras nesse momento, né? Vamos torcer aí com uma bela vitória, né? Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião nos comentários, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.